O Trump tem tido uma condução bem errática aí na parte de tarifação, ele vai e volta, faz uma ameaça, depois volta atrás, depois fala que não vai mais voltar atrás. Enfim, toda essa forma dele se movimentar no xadrez tem gerado uma incerteza grande nos agentes econômicos, nos consumidores e nos investidores, né? De certa forma, desacelerando a economia, e os indicadores econômicos, né, principalmente o mercado de trabalho, já mostram um arrefecimento. Até a previsão do Fed de Atlanta para o PIB do primeiro TRI é de uma contração de cerca de mais de 2% no primeiro trimestre. Então, muita gente tem especulado aí sobre essa possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. Matheus, eu queria saber a sua leitura sobre isso. O que está acontecendo na atividade? Olha, o que a gente observou ao longo das últimas semanas foi um conjunto de fatores que acabaram prejudicando as expectativas dos agentes financeiros. Em grande parte, essa volatilidade de comunicação do Donald Trump é culpada, não só pela pressão sobre os preços ativos, mas também por essa deterioração nas expectativas dos investidores. Você citou o Fed de Atlanta. O Fed de Atlanta é interessante. Ele apontou ali, de fato, por uma queda de produto por um período. Havia um erro na contabilização do dado em si, né, na questão de entrada e saída de ouro, que estava sendo contado errado. Na verdade, o dado era 0,4% de alta. É uma desaceleração, sem dúvida, né, mas ainda não era tão agressiva. Sem falar que esse dado, especificamente, ele acaba sendo construído ao longo do tempo, né? Ele vai sendo adicionados dados, muitos deles de alta frequência, e daí você vai contabilizando, e no final, muitas vezes, quando chega muito perto da apresentação do dado, ele é bem fidedigno, porque já tem todos os dados ali inseridos, né? Mas, de fato, você nota, né, não só nele, mas em outros vetores, uma possível, né, desaceleração da atividade americana, que vem de bons anos de crescimento. Parte desse crescimento, claro, por gasto público, né? E, consequentemente, você tem não só a comunicação de Donald Trump, que é muito errática, em especial na questão comercial, não só geopolítica, mas comercial com outros players, inclusive aliados. Você tem, do outro lado, as iniciativas de corte de gasto do governo americano, que tem mérito. Eu gostaria de deixar bem claro que tem mérito. A gente fala desse problema estrutural dos Estados Unidos de déficit muito grande há muito tempo. E pela primeira vez você tem algumas pessoas realmente atentas a esse problema trabalhando lá dentro, né? Duas personalidades se destacam. Scott Bessent, secretário do Tesouro. Eu lembro que quando ele foi indicado pelo Donald Trump, eu vim aqui falar só sobre a personalidade dessa figura. Então acredito que poupe comentários dessa forma. Mas um dos pontos que ele visa alcançar é a redução do déficit público de 6% para 3% até 2028. Isso é relevante, né? Você está falando de um belo corte de gastos nos Estados Unidos. E você tem também o Elon Musk com o Departamento de Eficiência Governamental, né, que procura não só cortar despesas que ele considera esdrúxulas. Até agora, pelos dados oficiais deles, né, tem muita gente questionando se os dados são verdadeiros aqui ou não, né? Não vou entrar nesse mérito, mas até aqui já foram cortados mais de 100 bilhões de dólares, né? Isso é relevante. Se o Doge continuar nessa trajetória, pode sim cortar 200 bilhões, né? Pode chegar a cortar, não sei, eu falei bilhões, né? 200 bilhões, 600 bilhões de dólares, num cenário ainda mais, né, construtivo para corte, né? Talvez aqueles 2 trilhões aventados no passado não chegue a isso, sequer o 1 trilhão que ele aventou mais recentemente, mas talvez 500 bi em algum tempo pode alcançar. E isso é um vetor recessivo. Inclusive, né, alguns estudos já mostram que o fator de multiplicação, né, nesse caso ao contrário, de corte de gasto, né, é muito maior do que redução de imposto, né, em termos de disponibilidade de renda. Então você tem sim um vetor contracionista. Então você tem tanto a volatilidade de comunicação como as iniciativas de corte de gasto fazendo pressão nas expectativas dos agentes financeiros, que, por outro lado, também se mostram bastante impacientes com essa forma de comunicar da Casa Branca, né, que é muito truculenta e confusa. Então, isso tudo tem prejudicado as expectativas dos investidores. E a questão de tarifas, né, especificamente, jogando incerteza sobre inflação, né, ao longo dos... Isso vai bater ainda, né? Assim, a gente já teve dados de inflação, mas ainda não entrou em vigor as tarifas, né? A gente começou a ver tarifas mais relevantes entrando em vigor só agora, nessa semana. Antes a gente estava vendo só para a China, né, de maneira efetiva. E as outras que ele tinha ameaçado, ele estava postergando. Agora a gente está vendo de maneira efetiva.
Estamos vendo retaliação, então o mundo está ficando mais volátil nesse sentido. Incerteza comercial aumenta, costuma ser um bom lead indicator, né, um indicador de liderança que nos indicaria alguma recessão. Não estou falando que vai acontecer uma recessão, não acredito nisso, mas uma desaceleração, ao menos na margem, deve ter. Inclusive, o próprio Donald Trump assumiu isso, né, falou assim, é um preço a se pagar, né? O Scott Bessent também falou, né, que precisa de um detox. Então vai ter que pagar um pouco no curto prazo. Depois ele quis desconversar o Trump, né, sobre a questão da recessão, que ele não se incomodaria se o mercado sofresse no curto prazo, porque mudou um pouco a dinâmica do primeiro mandato. O primeiro mandato, toda coletiva do Donald Trump, ele falava a pontuação do Dow. Do Dow, do Dow, inclusive. Não era nem do Dow, S&P. entendeu? Então, assim, ele falava a pontuação dos índices americanos. Ele não faz mais isso. O Scott Bessent, ele trouxe um grau de sofisticação tal que eles têm olhado para o juro longo. Isso é muito importante. A quem me dera no Brasil a gente tivesse, claro que aqui se repercute, mas alguém com essa atenção, né? Então você tem aqui também a possibilidade, e eu só acredito nessa possibilidade, até conversando, o João estava falando sobre esse tema, tem bastante gente falando de uma possibilidade na qual essa volatilidade possa ser proposital no sentido de reduzir os yields da curva, né? E você rolar essa dívida que está para vencer, porque nos próximos 6 meses você tem 7 trilhões de dívida americana para ser rolada, né? Você rolar essa dívida a juros mais baixos. É possível? É possível? É provável? Francamente, eu não sei se é provável, porque tem sido tão truculento e bagunçado, né, que acaba sendo mais prejudicial. Só que existe, sim, esse vetor de preocupação com o juro longo, né? Como eu falei, se não fosse Scott Bessent, eu nem escutaria essa possibilidade, né? Se isso é verdade ou não, eu não sei. Mas existe aqui um racional de que, pode haver, sim, correção no curto prazo. Isso significa que o mercado americano acabou, que vai ter uma recessão? Não acredito que seja o caso, né? Tem boas oportunidades nos Estados Unidos aqui. A gente falava de uma possibilidade de rotação setorial há algum tempo. Isso não descarta as teses de tecnologia, pelo contrário, essas empresas de tecnologia vieram para ficar mesmo. Então, assim, existe muita ansiedade no mercado e um pouco desse prêmio, né, que foi sendo adicionado e essa versão a risco, está no fato de que as pessoas estavam muito ansiosas por novidade, por notícia, e estão reagindo a essas novidades, por essas notícias. Como consequência, né, a gente deve ter esses ajustes de posição de maneira mais brusca, muitas vezes, né? O que, como eu falei, não significa que é uma mudança estrutural. Pode ter um ou outro vetor que vale a pena a gente até destacar posteriormente, de maior estruturalidade. Mas, de maneira geral, me parece, né, que existe muito agora barulho, e é por isso que a gente precisa separar de maneira cada vez mais eficiente, né, o joio do trigo. É claro que no primeiro mandato também foi muito bagunçado, né, a comunicação do Donald Trump. Então, não é novidade. É que agora ele está muito mais estridente. Agora ele tem uma rede social dele. E teve uma vantagem dele no primeiro mandato que, assim, primeiro ele chegou com a agenda de corte de impostos, né, e depois ele veio com a parte de tarifação. Nesse foi o contrário. Ele está primeiro tarifando e depois... Então, assim, primeiro está batendo, né, no setor produtivo para depois ele vir, talvez no ano que vem, no segundo semestre desse ano, com a parte de corte de impostos. Só nessa parte de impostos, vamos lembrar, naquela época era algo mais simples, dado que o déficit lá não era tão grande qual era agora. E aí você já tem até alguns políticos do lado republicano questionando se é possível manter esse corte de impostos. Eu acho que eles vão tentar manter, tá? Só deixando claro que, assim, parece que você tentar resolver essa questão agora não era uma questão tão fácil quanto era antes. E só um ponto que eu queria complementar na fala do Matheus, eu acho que essa parte do juro longo é importante, porque se a gente for lembrar, desde a eleição, lá no final de novembro, o juro ele já estava perto dos 4, e aí a eleição do Trump deu aquele gatilho do espírito animal, economia americana, excepcionalismo, e o juro voltou quase para 5. Então, se você pegasse e refinanciasse com 5, realmente ia ser complicado. E aí, desde então, você viu o juro voltar ali para os 4%. Então, assim, talvez essa volatilidade infligida, né, que eles queriam acontecesse para ter essa redução no juro longo, permitiria um refinanciamento para um juro menor do que se você mantivesse, não, a economia está linda, maravilhosa, você ia ter que pegar com um juro de 5%. Então, assim, pode ser que, de fato, seja algo pensado, né? Causado para você não ter um financiamento tão caro igual você poderia ter há 2, 3 semanas atrás. E é legal essa diferenciação que você fez do primeiro mandato, né, que agora se inverte. Primeiro lá no primeiro mandato você teve as iniciativas de corte de impostos, depois veio as tarifas e agora você tem um pouco do contrário. A minha interpretação também passa pelo círculo principal
de apoio do Donald Trump, né? Você teve uma mudança de quem o cerca, principalmente na Casa Branca, do primeiro para o segundo mandato. Se a gente observar bem, no primeiro mandato, você tinha o núcleo duro republicano mais tradicional muito mais próximo, inclusive na vice-presidência, com o Mike Pence. Isso fazia a dinâmica do governo ser diferente da desse. Esse, você tem já um partido republicano mais parecido com as ideias do movimento MAGA, né? O Make America Great Again. Essa mudança faz com que as prioridades do governo também se alterem e também a maneira de se comunicar e a maneira de se aproximar, por exemplo, de outros players estrangeiros em negociações, inclusive com a Rússia, né? Exemplo, o J.D. Vance, que é o atual vice-presidente, diferente do Mike Pence, tem uma retórica não necessariamente contra a Rússia, diferente do Mike Pence, que era uma personalidade com vetores muito parecidos com o tradicional neoconservadorismo republicano, que daí sim era mais parecido com o discurso de Reagan, que era, por sua vez, contra a Rússia. Então você tem uma mudança mesmo desse círculo principal, desse núcleo duro que circula o presidente americano. Muda a retórica, muda as prioridades, tem vantagens e desvantagens para esse tipo de coisa. A gente tem visto agora muito problema derivado disso, em especial por conta dessa comunicação truncada. Se isso será corrigido ao longo do tempo e se o mercado vai voltar a se acalmar depois, quando a agenda de corte de impostos, desburocratização reaparecer e quando também os cortes de gastos começarem a fazer maior efeito, as pessoas começarem a perceber que, de fato, essas iniciativas de corte de gastos, tanto do Doge como do Bessent, têm dado resultados de redução do déficit, talvez a gente mude um pouco a cara, né, mude um pouco os contornos do que a gente tem observado nesse primeiro momento. Mas, por enquanto, de fato, essa mudança acabou sendo mais volátil para o mercado, sem dúvida.